Bom, então eu comecei a gravação e nós começamos com uma pergunta que a Vitória fez, super relevante, né? Acerca de outras coisas que ela está lendo, em outras disciplinas e preocupações de tese. Isso é sempre um mote interessante sobre determinantes do crescimento sustentável, do desenvolvimento, particularmente quando nós observamos elementos institucionais, conformação das sociedades, tipos de instituições. E aí, antes de começar a gravar, eu vinha resgatando parte dessa literatura e estava lembrando de alguns trabalhos, alguns, inclusive, que estão nas nossas referências, que eu vou estar trazendo aqui, e que partem desse tipo de questionamento, e num primeiro olhar empírico, né, percebem que são poucos os países que conseguem manter taxas elevadas de crescimento da renda per capita, por exemplo, por longos períodos, e mais ainda, poucos os países conseguiram mudar de nível. O que significa mudar de nível, ou de time, ou de patamar? Significa compreender que a ordem capitalista contemporânea ela se estrutura a partir de um conjunto de transformações que vão acontecer na Europa Ocidental. Só um segundo, gente, que está... Só um segundo. Tocando aqui. Enfim, o trabalho remoto tal como ele é, com interrupções, né, em casa, no meio do processo. Então, esse é um fenômeno, né? A formação dos modernos estados nacionais, a emergência dos indivíduos, a busca do lucro. Lembra um pouco daquele texto ali do nosso historiador de Harvard, não é, que trata da ascensão da China, o Graham Allison, né, ao comparar Estados Unidos e China. No fundo, nós estamos olhando para duas tradições culturais, uma que vai crescentemente, e particularmente na Idade Moderna, dando conta de estabelecer padrões de relações, e o individualismo passa a ser uma dessas características, né? Que é o sujeito autônomo, dotado de vontade, que tem um estatuto jurídico legal, né, formalmente igual aos demais na sua sociedade. Então, somos todos iguais perante a lei. Então, todas essas mudanças, alguns autores alegam, nessa tradição weberiana, tem o livro do Riqueza e a Pobreza das Nações, agora que é o mesmo autor do David Landes, né, que explora isso. Bom, por que não deu Revolução Industrial na China? Por que não deu Revolução Industrial, né, no mundo árabe, né, que esteve super desenvolvido na matemática, nas ciências, na astronomia em determinado momento? E ele vai um pouco por essa questão cultural, né, de sociedades que vão estimular a inovação, que vão estimular o progresso, né, que vão estimular a diferença. A própria Europa cristã medieval, né, repleta de guildas, de tradição, não estimula a inovação tecnológica, não estimula a diferenciação, não havia figura do indivíduo. Lucrar, né, era algo pecaminoso, emprestar juros era pecaminoso, então o desenvolvimento de mercado de crédito. Então, uma série de elementos vão acontecer no mundo ocidental, tem uma longa discussão sobre o porquê isso, tem coisas geográficas, os debates são os mais diversos, e a partir daí, os países de industrialização originária, e alguns poucos, vão se manter sempre no rol dos países que lideram, né, os rankings aí de inovação, de desenvolvimento humano, etc. e tal. Alguns poucos vão se elevar. A Coreia do Sul muda de patamar, né? Alguns países europeus do sul da Europa conseguem avançar, mas não são muitos, né, que mudam. E em contrapartida, uma série de países que vão estagnar, vão ter processos de expansão que vão estagnar ou mesmo decair. O Brasil está por aí. Aí tem a literatura da maldição da renda média, etc. E tal. E aí, Vitória, me parece que quando eu tento pensar sobre isso, eu encontro uma divergência ampla. Independentemente da matriz cultural, a estagnação acontece para vários tipos de matrizes culturais, de conformações
de diversidade, né? Então, eu pessoalmente sou um pouco cético com esse elemento monocausal, né? Como se nós pudéssemos pegar e dizer, olha, este elemento se sobressai e é o determinante último. Eu enxergo o desenvolvimento econômico, socioeconômico, como um processo complexo e multifacetado. Tem N dimensões. E que não é espontâneo. Então, acho que as experiências historicamente constituídas de sucesso de desenvolvimento nos marcos do capitalismo envolvem, em grande medida, essa convergência entre o desenvolvimento das forças produtivas, que são eminentemente privadas, né, são as empresas privadas que buscam lucro, complementadas com forças estatais, e a partir de estratégias, né, nacionais que são determinadas num nível para além do microeconômico, para além das decisões individuais. Quase todos esses casos, né, existe, né, um elemento de vontade de superação que envolve alguma situação geopolítica claramente definida, né, e que faz com que aqueles países se mobilizem em torno daquele objetivo, consigam realizar certas mudanças que em condições normais de temperatura e pressão não acontecem. Enfim, essa é a minha percepção, mas eu quero tentar detalhar alguns desses elementos ao longo das próximas aulas, inclusive hoje, né? Mas não acho que os elementos culturais, estrito sensu, sejam predominantes. Influenciam, como outros elementos influenciam. Bom, então, uma excelente pergunta. Não poderia ser uma aula inteira para discutir isso, mas vamos tentar retomar aqui. Alguma outra questão, gente? Eu não sei se eu vou ficar devendo uma resposta mais específica, mas eu aguardo aí a referência e o texto para dar uma pensada em cima dele. Posso abrir eu vou usar uma apresentação hoje, né? Vocês vão estar me enxergando a apresentação. Eu, em princípio, não vou estar enxergando vocês, porque eu acho que é importante ter uma série de gráficos e informações que eu preciso aqui para ordenar bem a aula. Aí eu vou dar vou falar uns 40 minutos a mais agora, né? Interrompo, dou um intervalo, a gente volta, discute. Os elementos principais de gráfico que eu preciso estão mais no começo. Pode ser assim? Maravilha, então. Então, eu vou compartilhar, eu não vou estar enxergando vocês vão estar me enxergando. Bom. Deixa eu voltar aqui que está chegando alguém. Deixa eu autorizar. Hermenegildo. Maravilha. Então, já está entrando. Então, esses primeiros gráficos aqui dão conta de mostrar o seguinte. Vamos começar com o painel da esquerda, e os dois painéis tratam de um conjunto de economias que, comparando a sua renda per capita em valores constantes, em dólares internacionais, paridade de poder de compra, né? E aí, do lado esquerdo, nós comparamos as três maiores economias latino-americanas, Brasil e México, que são economias muito mais parecidas, e Argentina, e para colocar em perspectiva, a China. Então, quando a gente olha na América Latina, tanto Brasil e México, né, experimentaram um processo no pós-guerra de modernização e de expansão das suas economias, na qual elas estavam fazendo aí isso que a literatura chama de catching up, né? Vou alcançando alguma coisa, vou me aproximando de alguma coisa, e esse aproximando aqui envolve a renda per capita, a partir do quê? De um amplo processo de industrialização e de urbanização. E ambas as economias, a mexicana e a brasileira, em meados dos anos 80, iniciam um processo de declínio relativo. Então, nós vínhamos num catching up e estamos agora caindo. E aí, de modo que o Brasil hoje está num patamar relativo próximo ao que esteve nos anos 50, e o México, inclusive, abaixo. A Argentina já é uma outra experiência. É um país que vem num declínio, né, secular. O auge da Argentina vai ser no período primário exportador da primeira metade do século XX. E de lá para cá, é uma queda, né, relativa,
né, porque em níveis absolutos a renda per capita da Argentina ainda é maior do que a brasileira, maior do que a mexicana, mas comparativamente à renda per capita dos Estados Unidos, sempre, né, bem menor do que já teve no passado. E a China é um processo de expansão, tá, que ainda coloca a China, em média, um pouco abaixo do Brasil na década de 2010, mas que já está aproximando. A renda per capita da China, na verdade, hoje já deve ser igual à brasileira. No outro painel, nós vemos uma trajetória extremamente bem-sucedida da Coreia. Nós temos a situação, por exemplo, do Japão, que lá nos anos 70, 80, era apontado como o país que iria ultrapassar os Estados Unidos, mas que entra numa longa estagnação, uma breve depressão. A Alemanha também, que teve o seu milagre, a sua recuperação no pós-guerra, e passou a ter um dinamismo menor do que o dos Estados Unidos. E a Austrália, que é uma outra conformação de economia, né, muito mais dependente, por exemplo, de setores processadores de recursos naturais, né, que também teve aí uma menor capacidade de crescer frente aos Estados Unidos. Comparando Brasil e México, aquilo que eu já tinha comentado na primeira aula, ganha destaque, eu sempre trago e acho importante, né, porque parte da discussão brasileira me parece que tem muito a ver com essa comparação, que é a mensagem que eu quero trazer hoje. Qual comparação? E aí eu ligo bastante com o que eu falei agora, né, a propósito da pergunta da Vitória. Porque a ideia é um pouco contrastar e generalizando bastante, né, duas grandes interpretações sobre o desempenho macroeconômico brasileiro, da qual a interpretação predominante do mainstream da academia internacional brasileira, e que acaba reverberando mais em mercados financeiros, na mídia, um pouco argumenta que o grande problema do Brasil sempre foi o excesso de intervenção do Estado na economia, que distorce os preços macroeconômicos, que piora a qualidade do ambiente regulatório, institucional, e isso, né, afasta investimentos e cria essa trajetória de crescimento baixo. O corolário, por óbvio, dessa interpretação é uma agenda de transformações para diminuir essa intervenção, esse papel do Estado, e tornar a economia brasileira mais aberta, mais integrada à economia global, e assim sucessivamente. Só que, quando nós pegamos e comparamos Brasil e México, né, Brasil e México tiveram esse estado desenvolvimentista mais forte ao longo do século XX até o começo dos anos 80, no México, a partir dos 80, mas principalmente dos anos 90, toda a agenda de transformações, de reformas pró-mercado, chamado Consenso de Washington I, Consenso de Washington II, são implementados. O México tem um Estado muito menor, muito menos intervencionista do que o Brasil teve aí nos últimos 30 anos, principalmente, e adotou uma estratégia de forte integração à economia global, particularmente por meio do acordo, né, no âmbito do NAFTA. Só que Brasil e México tiveram o mesmo desempenho econômico nesse período, 95 até agora, né, em termos de crescimento da renda per capita, com Brasil e México com estratégias distintas. Então, aquilo que o mainstream da economia brasileira entende que deva ser feito no Brasil, em alguma medida, um empobrecimento do país para que os salários caiam, um mercado de trabalho menos protegido, uma rede de proteção social menos robusta, né, que implica da necessidade de menos impostos e de um gasto público menor. Isso, em tese, tornaria os salários mais baratos em dólares, incentivaria investimentos e uma dinâmica exportadora, né, que geraria crescimento sustentável. Pois bem, o México está fazendo isso há 30 anos e não consegue crescer. Então, esse é um elemento que eu acho importante, como um ponto de partida, um pouco para problematizar essa ideia de uma receita pronta. E por que eu acho importante? Porque vários dos elementos pegos individualmente, né, quando nós comparamos com outros países, eles podem, vistos individualmente e com bom exercício de retórica, se revelarem como definitivos. Então, por exemplo, se eu estou comparando Brasil e Coreia,
que é um exercício que o Edmar Baixa faz, né, nos seus artigos, inclusive um recente de 2021, está nas nossas referências. Ele vai mostrar o quê? Que o fracasso do Brasil é nosso fechamento para a economia global, que nós temos que nos modernizar e nos abrirmos. Então, vejam, a Coreia fez isso e deu certo. Bom, mas o México fez isso e não deu certo. Né? Então, qual é a diferença entre México e Coreia? Não tem a ver com grau de integração, grau de abertura, mas tem a ver com uma combinação mais virtuosa de coisas. Né? O Estado foi e segue sendo muito intervencionista na Coreia, mas conseguiu ser e consegue ser muito mais eficiente. E a integração da Coreia se dá a partir de uma base de competências criadas nacionalmente. Empresas coreanas que se internacionalizam, tecnologias desenvolvidas por essas empresas com apoio estatal, um sistema nacional de inovação, um sistema de educação. Então, simplesmente enxugar o tamanho do Estado e integrar, por si só, não vai produzir muita coisa, vai produzir retrocesso social, se eu estou olhando para o México, baixo dinamismo econômico, sem nenhum ganho comparativamente ao outro período. Né? Por outro lado, uma maior integração à economia global, quando isso se faz com tecnologia, com capacidades empresariais, com uma população mais qualificada, com estratégia, etc., pode produzir Coreia, pode produzir Vietnã agora, ou o próprio caso da China, ou outros casos parecidos. Então, esse aqui é um pouco desse estudo, que é de 2018, né, mas serve ainda como uma referência para a gente pensar. Na verdade, de setembro de 2018. Então, esse exemplo aí dos países que cresceram mais de 13,5% ao ano, a renda per capita, por mais de 50 anos, e aqueles que conseguiram nos últimos 20 anos um crescimento de 5% da renda per capita. Quase todos, quer dizer, os que têm um crescimento nos últimos 50 anos, todos da Ásia, países emergentes da Ásia. A Coreia do Sul hoje já pode ser considerado um país de alta renda, Singapura também, mas outros países de Hong Kong, outros países de renda média. Já do outro lado, aqui nós temos Vietnã, que vai nessa mesma linha, e outros países asiáticos que estão tentando crescer com exportações, aproveitando essa janela de oportunidade de mão de obra barata, e outros que estão crescendo em função de recursos naturais, né, principalmente. Agora, onde é que entra o Brasil nessa história? Naqueles países que ficaram basicamente estagnados, quando a gente olha o período como um todo. E eu diria que o Brasil, nos últimos 4 ou 5 anos, talvez a própria Argentina, né, nós pudéssemos, e aqui, na verdade, né, países com uma aceleração recente, países de crescimento constante e países de crescimento volátil, que era mais ou menos a característica do Brasil hoje, e México, né? O Brasil não é só um crescimento volátil, é um crescimento que desabou nos últimos 4, 5 anos e não conseguiu se recuperar. Então, mesmo com um boom de commodities, que é o que pega de 2002 para cá, como nós vimos na aula passada, vocês notem que o Brasil cresceu abaixo da média mundial, abaixo das 5 maiores economias da América Latina, excluindo o Brasil. E quando chega, né, 2014 em diante, o Brasil vai ter a queda de produto em 2015 e 2016, né, quase que 10% a queda em termos absolutos, e não consegue recuperar, nós não recuperamos ainda o patamar de 2014, hoje em 2021. Né? E os demais países, mesmo agroexportadores, etc., conseguiram. Então, o Brasil está conseguindo piorar seu desempenho no período recente com respeito a um desempenho muito ruim que ele já tinha. A pandemia acontece no meio desse processo e agrava tudo. Então, as pessoas vão sair do mercado de trabalho, né? Então, a taxa de participação das pessoas que poderiam estar no mercado de trabalho e não estão, né? Além do aumento da desocupação, que é quem está no mercado de trabalho procurando emprego não ocupa ocupação e não consegue fazer isso. A política fiscal, de um modo geral, tem sido tá ajudando a puxar o crescimento para baixo, né? Então o gasto público não está ajudando a recuperar.
a despeito do fato de que o estímulo fiscal, a transferência de renda, né, para as famílias e para as empresas evitou o pior, efetivamente. Né? O Brasil conseguiu ter um desempenho até em 2020 bastante razoável comparativamente a outros países. Então, nós temos aí uma piora de mercado de trabalho, atividade em vários setores, mesmo, né, com melhoria dos termos de troca no período recente, preço de exportações sobre preço de exportações, nós não melhoramos a nossa situação da economia como um todo. Então, isso é algo que merece a nossa atenção. Uma inflação que vai saindo do controle, né, nesse momento já está 2 dígitos no Brasil. Então, esse é um pouco o quadro, né, que acontece aqui e que, pensando a pandemia, né, esse é um outro olhar que nós podemos ter, né, os estímulos que foram importantes no caso do Brasil, se nós comparamos com outros países de renda média, né, particularmente o auxílio aí, que foi criado nesse período, auxílio emergencial, ele atenuou esse impacto, né, e fez com que o desempenho brasileiro ficasse bastante razoável comparativamente aí a outros países. Que é o que a gente pode ver que assim, né, o apoio fiscal brasileiro acima da média e o Brasil com um desempenho, uma recessão que efetivamente vai nos afetar, mas não foi dos países, né, com pior desempenho econômico nesse período. Agora, o quadro de mais longo prazo é um quadro muito ruim, né, que é o que aparece aqui mais claramente nesse gráfico, assim como em quaisquer comparações do Brasil com outros países. Isso é algo que nós tínhamos visto, né? No plano fiscal, né, aqui eu peguei mensalmente o Instituto Fiscal Independente, que é um órgão vinculado aí ao Senado, mas, como dizem, independente, faz projeções fiscais, né, vão piorando o seu cenário para crescimento da economia, para a taxa de juros e para o potencial de desempenho em termos de resultados fiscais. Né, e é claro que isso sempre se trabalha com cenário, se a economia crescer um pouquinho mais, as receitas melhoram, não é as projeções fiscais melhoram, mas isso já está sendo incorporado, no futuro até 2030, não muito positivo em termos de crescimento e resultados fiscais. Então, isso nos traz, de novo, ao elemento balizador que eu vinha falando, né, de visões alternativas sobre o nosso desempenho, que é o que um pouco eu trabalhei nesse texto como início, né? O debate pegando aí um pouco da literatura de economia brasileira recente, pensando a discussão macroeconômica de curto prazo, se ao fim e ao cabo a desaceleração da economia brasileira a partir de 2011, 12, a forte recessão em 2015 e 16 e o crescimento ruim depois são resultados de decisões ruins de política econômica, principalmente ou somente, ou tem a ver com fatores externos ou o quê? No exercício em si eu mostrei na aula passada, a questão das commodities, mas o que eu chamo a atenção é que há uma longa discussão sobre isso, né? E que tem a ver com a ideia do colapso do crescimento. E quando a gente olha o gráfico de longo prazo, é isso que a gente enxerga. Então, ninguém desconsidera que houve exatamente esse colapso. Né? Um país que vinha crescendo ao longo do século XX, particularmente entre os anos 50 e 80, sistematicamente acima da média global e passa a crescer abaixo da média global. Então, esse parece que é o contorno mais dramático dessa situação, que é muito parecido com o México, a despeito do México adotar uma estratégia, né, distinta da brasileira e muito mais próxima ao que agora se deseja colocar no Brasil. E certamente Brasil e México muito diferentes do que os campeões asiáticos vão ter. Então, todo mundo reconhece esse colapso. Né? E que esse colapso vem associado a um colapso nos investimentos, a formação bruta de capital, e com isso também um colapso da produtividade. Agora, as visões sobre o que determinam esse colapso é que divergem. E na medida em que divergem também as agendas para superação.
E diverge, esse é um outro ponto que eu quero chamar a atenção, que eu não vou esgotar agora, eu só vou deixar o enunciado e nós vamos avançando, porque há visões diferentes sobre, né, os modelos econômicos que estão na cabeça dos economistas, suas visões de mundo, suas preferências políticas, sociais, enfim, diferem. Suas ideologias, no sentido estrito, né, visões de mundo. Dentro dessa visão convencional, majoritária, do mainstream da economia, né, prevalecem os modelos de crescimento pelo lado da oferta, Solon ampliado, ou alguma coisa que perpasse os modelos de crescimento institucionalistas, e que vão afirmar aquilo que eu tinha dito antes, né, que historicamente o Brasil foi optando por uma estratégia de colocar o Estado como um ator central no desenvolvimento, e que isso foi produzindo distorções que, ao fim e ao cabo, em cada ciclo histórico, né, reafirmaram um ambiente de distorções, tá? Ou distorções de preços absolutos, a inflação é manifestação disso, problemas nas contas externas, ou distorções de preços relativos, o custo do investimento se tornando mais elevado. Então, por que se cresce pouco? Porque tem pouco investimento. Tem pouco investimento porque o Estado intervém, distorce, cria riscos e os investidores não vêm para o jogo, né, para colocar assim. A visão alternativa, ou as visões alternativas, porque vem mais de um modelo aí, do ponto de vista das visões críticas a essa visão convencional, né, há nuances, há diferenças, há modelos keynesianos, marxistas, kalekianos, schumpeterianos, mas de uma forma geral se entende o próprio processo de desenvolvimento de um outro jeito. Se entende que a indústria é motor do crescimento, se entende que o desenvolvimento não é espontâneo, que o Estado atua, não é nem gostar ou não gostar, o que muda é a eficiência dessa atuação, que existem elementos institucionais culturalmente afetados, né, que culturalmente são determinados, por exemplo, o papel das elites, o papel, como as políticas públicas são desenhadas, se o Estado é ou não é capturado por interesses de poucos. Então, vários desses elementos vão acabar se conformando no sentido de tornar mais frágil a capacidade dos países formularem e implementarem estratégias de desenvolvimento, quaisquer que sejam, né? Quaisquer que sejam. Então, isso difere muito de uma visão de que, bom, compete ao Estado, né, garantir estabilidade macroeconômica, estabilidade de preços relativos, direitos de propriedade e, no máximo, reduzir algumas externalidades negativas e melhorar algumas externalidades positivas, que é a visão de papel de Estado que emerge aqui desse primeiro modelo. Né? Então, o Estado tem que fazer com que os mercados operem eficientemente, se afastar de tudo aquilo que os mercados não possam oferecer com mais eficiência e, eventualmente, corrigir imperfeições as mais diversas, e isso vai produzir crescimento. Abrindo a economia, eu faço isso, privatizando, eu faço isso, desregulamentando. Então, essa é a perspectiva que emerge daqui e que é criticada de um modo geral, por visões diferentes, modelos diferentes, e pela constatação de que isso não tem funcionado, né, a partir dessa avaliação histórica institucional. Eu vou olhar na Ásia, né, e não identifico esse padrão. Não sei, certamente vocês, que certamente eu não sei, mas usualmente o professor Ricardo, professora Ronaldo, costumavam dar um texto para a turma de desenvolvimento ler. É um trabalho de alguns anos atrás do Danny Roderick, professor da escola de governo lá em Harvard, e que chama Estratégias de Crescimento, Growth Strategies. Que é um texto dos anos 90, acho que começo dos anos 2000. E aí o Danny Roderick começa com uma observação bastante bem-humorada, dizendo o seguinte: olha, se um marciano viesse para a Terra e perguntasse como é que se faz para ter sucesso material, para crescer aqui, e dissessem para ele que o segredo, o caminho é seguir o consenso de Washington, 1, 2, né? Esse marciano ia olhar os casos concretos de sucesso e ia concluir o seguinte, que os países que mais se dedicaram a perseguir o consenso de Washington
na América Latina, por exemplo, foram os que menos cresceram, menos tiveram sucesso. Ao passo que os países que foram maus alunos, que não seguiram o consenso de Washington, na Ásia, foram os países mais bem-sucedidos. Eu acho que essa brincadeira, de alguma forma, captura aqui os elementos aqui colocados. Mas eu gostaria também de enfatizar que, assim como eu disse que simplesmente privatizar, desregulamentar e abrir não gera crescimento, a ideia de que simplesmente o Estado intervir, ter políticas industrial, de crédito, isso por si só também não produz desenvolvimento. Né? Então tem que ter uma combinação eficiente, uma série de outros elementos aqui. Basta dizer que Brasil e os países latino-americanos, historicamente, adotaram política industrial, adotaram um ativismo estatal, que dos anos 80 para cá não tem tido sucesso por várias razões, mas que, por si só, né, eu trago o exemplo dos anos 2000 no Brasil, particularmente os período aí de 2004 até 2014, 15, o Brasil voltou teve um período de aceleração de crescimento, de melhorias sociais, etc., mas não conseguimos evitar a desindustrialização que se aprofunda nessa época, a despeito da política industrial, não conseguimos evitar essa questão de ficarmos para trás da fronteira tecnológica e produtiva, e de aprofundarmos essa especialização regressiva da economia brasileira, mesmo com ativismo estatal. Então, isso também nos remete a ampliar o leque de reflexões. Bom, última ideia aqui, antes de eu fechar essa parte da apresentação, que eu acho que me parece sempre útil, que é o seguinte, né? Nós ficamos nessa discussão de ortodoxia, heterodoxia dentro da economia, o que é mainstream, o que é visão convencional, o que não é. Então, eu quero esclarecer e contextualizar alguns dos elementos para que a gente possa avançar conceitualmente nisso, né? Porque isso é muito demarcado na economia, que existe um mainstream da economia, né? E que existe uma ortodoxia dentro desse mainstream, e existem, né, autores que são heterodoxos dentro da economia. Então, como é que a gente pode tratar, como é que a gente pode pensar esses elementos? E aí eu estou me valendo aqui de referências nessa literatura, de autores, né, que trabalham com esses aspectos metodológicos, né, o David Kullander, seus coautores, o David Dekesh, professor da Unicamp, o Tony Lawson, o Mark Lovois, seus coautores. Então, a primeira questão é lembrar, como o professor David Dekesh, que a definição, pelo menos a definição que podemos chamar de sociológica, do que é o mainstream da economia, e essa ideia de definição sociológica é aquilo que o David Kullander utiliza, né? que o mainstream da economia representa o que é ensinado nas universidades e faculdades ao redor do mundo, aquelas que são tidas como as de maior prestígio acadêmico. E, por sua vez, as revistas acadêmicas, né? Aquelas pessoas, fundações, instituições que recebem os recursos de pesquisa, que ganham os prêmios, o prêmio Nobel, o prêmio Bates, né, de jovem pesquisador com menos de 40 anos. E, basicamente, são as universidades dos Estados Unidos, algumas da Inglaterra, são as que se destacam, né, e que produzem, né, essa elite da profissão. Qual é a característica desse mainstream moderno? Por um lado, existe uma enorme pluralidade de temas. Os economistas, as economistas que estão no mainstream da economia, tratam de todos os temas econômicos e sociais, inclusive vários temas que não têm a ver, em princípio, com a discussão estritamente econômica. Por outro lado, tratam desses temas a partir de um conjunto muito rígido de metodologias e de procedimentos. O professor Raju Chang, também de Cambridge, enfatiza muito isso, né, de que a economia contemporânea se define muito mais pelo método, né, o individualismo metodológico, a supermatematização, etc., do que pelos temas que são abordados. Nesse contexto, o que o Kullander fala, né? Que dentro do mainstream da economia, que mainstream significa corrente predominante, né?
Então, em outras áreas, a gente pode falar do mainstream do jazz, ou mainstream disso, ou mainstream daquilo. Dentro desse mainstream existe, né, uma ortodoxia. E quando eu sinalizo ortodoxia, eu estou pensando numa categoria que é muito mais intelectual do que sociológica, que é essa visão do que é o mainstream. Portanto, a ortodoxia é aquilo que os especialistas, os historiadores do pensamento econômico, consideram a escola predominante. Né? No pós-guerra para cá, o paradigma neoclássico tornou-se predominante, com uma visão específica de racionalidade, expectativas racionais, e com essa ideia, né, da economia como uma ciência que estuda os indivíduos, que são racionais, que tomam decisões de alocação de recursos escassos entre usos alternativos e competitivos. A heterodoxia já representa um universo muito mais complexo e que se define, talvez, mais por negação do que por afirmação. Então, quando a gente pensa na afirmação da escola ortodoxa, eu estou pensando que a economia neoclássica tem um conjunto de conceitos, modelos teóricos, padrões metodológicos de pesquisa, uma ontologia. O que é ontologia? Visão dos atores, visão do que é esse ser humano que calcula, né? E elementos epistemológicos e metodológicos que emergem a partir disso. Por outro lado, a heterodoxia se constitui por negação, de um modo geral. Então, heterodoxos são aqueles que não são ortodoxos. Portanto, não seguem o fazer economia estabelecido pela escola predominante neoclássica. Né? Portanto, isso não significa não ser mainstream, necessariamente. E isso é importante porque eu posso ter economistas heterodoxos dentro do mainstream. Nas finanças, nós temos toda essa área de finanças comportamentais, que já geraram prêmios Nobel de economia, e que é uma heterodoxia dentro das finanças, né? Cujo predomínio é das expectativas racionais. O Herbert Simon é um cara que vai trabalhar com outra visão de racionalidade. A nova economia institucional, Douglas North, Williamson, agora o Acemoglu, também são visões críticas, em boa medida, do mainstream neoclássico, mas que pertencem, ou da escola neoclássica, mas que eles se enquadram nessa definição sociológica de mainstream da economia, porque pertencem à elite, né, da profissão. Por outro lado, né, quando se afirma o conceito de heterodoxia por afirmação, com perdão da redundância, aí se observa, né, que há distintos paradigmas dentro da ciência econômica, cujas perguntas, cujos modelos são diferentes. As relações de causalidade e uma série de outros elementos são distintas. Não significa que os conceitos, quando se fala em investimento, em formação bruta de capital, se fala a mesma coisa. Né? Agora, o que determina isso, o que determina aquilo? Nós temos, né, relações diferentes. E aí nós temos keynesianos ou pós-keynesianos, dentro dos pós-keynesianos, divergências, Kalekianos, marxistas, institucionalistas, schumpeterianos e por aí afora. O mainstream contemporâneo, ele é o resultado do quê? Daquele negócio, daquele processo que eu vinha comentando, né, de como, na aula de macroeconomia, da macroeconomia internacional, de como o keynesianismo, né, é encapsulado como um caso específico da teoria clássica mais geral, né, a partir do predomínio acadêmico dos Estados Unidos, do trabalho feito pelo Samuelson e outros, né, vai ser a síntese neoclássica keynesiana, aquilo que a John Robson vai chamar de keynesianismo bastardo, e que contemporaneamente gerou um novo consenso macroeconômico, que foi rompido com a crise financeira global, e agora busca-se um novo consenso, que no plano microeconômico está baseado na ideia de racionalidade, todo o cálculo de maximização, as funções de utilidade, a ideia de que os mercados se equilibram. Do plano macro, o macro é a agregação desses resultados decisórios na microeconomia, e que no curto prazo eu posso escapar do pleno emprego por problemas de clearing dos mercados.
mas que no longo prazo eu estou fadado a estar no pleno emprego. O que move a economia no longo prazo são fatores do lado da oferta, tecnologia, eficiência, de um modo geral. E a política econômica tem muito a ver com esse liberalismo enraizado do pós-guerra, que aceita a intervenção estatal para além daquilo que o liberalismo clássico aceitava. Quer dizer, é mais do que a estabilidade macroeconômica e os direitos de propriedade, é isso e corrigir externalidades. Portanto, há espaço para alguma política social, há espaço para alguma regulação, mas não um ativismo social mais amplo. Consagra, eu não vou aqui retomar toda a discussão macro, né, que nós vimos na aula passada, ou na aula retrasada, mas que também, em alguma medida, no plano microeconômico, na micro dessa macro, surgem críticas, né, que envolvem toda a ideia de assimetria, que vai dar prêmio Nobel Akerlof ou Stiglitz, e agora, mais recentemente, a economia experimental ou comportamental, que questionam a racionalidade. Esse tipo de abordagem macro, de um modo geral mais convencional, sugere a desregulamentação, políticas macroeconômicas por regra. Então, eu posso ter políticas contracíclicas, regulatórias e alguma coisa de política social, mas não um ativismo estatal por meio de política industrial, investimentos em infraestrutura, que é o que está todo mundo fazendo agora. Nós vamos voltar a isso na sequência, mas isso não entra dentro deste arcabouço em princípio. Agora, quando nós pensamos que, isso eu quero chamar a atenção de vocês, quando nós pensamos esse conceito sociológico de mainstream, né? O mainstream é a elite da profissão. O que se publica nos principais journals, os principais departamentos de economia. Se nós olhamos para isso no pós-guerra, quando a ortodoxia era keynesiana, dessa síntese neoclássica, mas era keynesiana, nós observamos que esses departamentos eram muito mais plurais, havia pluralidade. Se discutiam modelos diferentes de economia, inclusive pluralidade política, né, por parte dos departamentos, não havia filtros. Olha, quem for aqui de inclinações socialistas ou à esquerda não pode dar aula no departamento. Então, essas coisas, né, aconteciam, ou aconteceram em alguns momentos, mas passaram a ser a regra no período recente. Então, eu estou pegando aqui um dos journals que até hoje é dos mais importantes de economia. Eu peguei um número lá em 66, porque ele traz a discussão sobre a teoria do crescimento econômico, a controvérsia do capital, e aqui tem autores keynesianos, pós-keynesianos, o Pazinetti, o Garignani, né, mais pós-keynesianos, o Samuelson com esse keynesianismo mais tradicional, autores marxistas, autores neoclássicos mais convencionais, discutindo uma mesma temática. Então, um leitor desse periódico, ou um estudante nessa época, tinha acesso a argumentações com modelos e conceitos, né, ou relações macroeconômicas distintas. Ainda no começo dos anos 70, vocês vão ver, num outro journal de muito prestígio, um debate sobre a transformação de valor em preços, em que há marxistas defendendo isso e não marxistas criticando, né, problemas lógicos e teóricos da abordagem marxista. Então, o debate sobre a economia marxista não era relegado a uma nota de rodapé do HPE, nem tampouco era relegado à ideia de que isso não é científico. Se discutia a lógica ou não, o alcance ou não. De muito tempo para cá, particularmente dos anos 80 para cá, há uma transformação de tal monta, né, em que cada vez mais as universidades vão ser financiadas por bancos, por think tanks, por agentes que não querem que determinados temas e modelos sejam discutidos. E mesmo dentro da economia, né, dos departamentos, dos congressos, das associações, dos journals, se cria um processo de controle, né, quase que ideológico e teórico. Então, por exemplo, nenhum tema não pode ser, deixa de ser discutido, quaisquer temas, né? Porém,
Se eu quero discutir um tema com uma modelagem, pode ser até matematizada marxista, eu não consigo publicar num journal de ponta. Vai surgir aí alguma avaliação, algum parecer dizendo que aquele trabalho não se enquadra no perfil ou tem tais e tais problemas. Né? Eu me recordo, por exemplo, o próprio Danny Roderick, não num texto acadêmico, mas num post no blog dele, em determinado momento, contou que no início da carreira dele, um dos primeiros trabalhos acadêmicos dele de maior impacto, criticava, né, a ideia de que o livre mercado sempre gera crescimento econômico. Né? E dizendo, a primeira vez que ele apresentou esse paper, economistas mais experientes vieram dizer para ele, olha, se fosse tu, não publicaria isso, ou não apresentaria mais isso, porque vai estragar a tua carreira, não faz uma coisa dessa. Então já tem esse filtro dentro, né? Não entre em determinadas searas, né? Não avance por esse caminho que a tua carreira vai ser comprometida. Então esse trabalho do Chang mostra, é muito interessante, porque é uma pesquisa em que em síntese, eles pegam uma amostra grande de economistas, né, ao redor do mundo e fazem um conjunto de 2.425 economistas em 19 países, e são feitas um conjunto de afirmações em que as pessoas vão dizer se concordam muito, pouco ou não concordam com aquelas afirmações. E na sequência do estudo, do questionário, são colocadas afirmações feitas por determinados economistas, e que, em tese, corroborariam ou não aquelas afirmações anteriores. Então, digamos assim, se eu fizer uma afirmação X, sem identificar quem é o economista que está sendo dito, um economista concordaria com aquela afirmação. Se eu disser que foi o André que falou, aquele economista que, em tese, concordaria com aquilo, não, mas foi o André que falou, eu não concordo com a visão política do André, então eu vou ser contra aquilo. Então, com isso, foi possível capturar esse tipo de viés ideológico, né, que claramente se manifestou de forma estatisticamente consistente nesse estudo. O Akerlof, que ganhou o prêmio Nobel de Economia, no Journal of Economic Literature, no ano passado, né, vai fazer esse trabalho exatamente enfatizando isso, né, de como a economia foi perdendo, a partir desses filtros metodológicos, a sua pluralidade, a sua capacidade exatamente de tratar dos temas da realidade com o passar do tempo. Então, tudo isso nos remete, né, e me aproximo do aspecto final que eu queria nessa primeira parte da aula, a voltar um pouco para esse debate do Brasil, de como tem um nível de ideologização do debate que reduz a qualidade do debate, particular, e que tenta desqualificar, né, o oponente, em tese, da seguinte forma. Né? Se estabelece, fundamentalmente, e essa é a visão do mainstream da economia brasileira, que toda e qualquer forma de intervenção do Estado na economia, equivale a desenvolvimentismo, que equivale a populismo econômico. O que é falso, lógica, historicamente. Existem várias formas de intervencionismo na economia. O desenvolvimentismo é uma forma de intervencionismo, que não necessariamente é populismo econômico. Eu tenho formas de populismo econômico que não são desenvolvimentistas, eu até posso ter formas de desenvolvimentismo que são populistas, e quaisquer formas de intervenção do Estado na economia, mesmo que regulatória, são intervenções do Estado na economia que criam vencedores e perdedores. Então, é uma forma de desqualificar o debate, né, porque isso acontece muito quando a gente pega esse período recente, né, do governo Dilma para cá, por exemplo, quer dizer o seguinte, olha, o desenvolvimentismo e o intervencionismo tinham sido enterrados no Brasil nos anos 90, governo Fernando Cardoso, e voltaram a partir do momento em que o Mantega, a Dilma, e depois quando a presidente Dilma torna-se presidente, antes ela era ministra da Casa Civil, e com o retorno do desenvolvimentismo, retorna o populismo econômico, o intervencionismo, e isso vai explicar a queda da economia brasileira. Não estou dizendo que decisões tomadas no âmbito da política micro ou macroeconômica não tenham sido boas ou ruins. Isso é uma outra avaliação. Agora, em geral, é feito desta forma simplista. Então, eu gosto aqui, porque, para mim, o trabalho conceitualmente mais robusto que eu já li sobre isso é o trabalho do Pedro.
O Pedro Fonseca, em um determinado momento, ele vai se dar conta que não tinha um conceito claramente estabelecido sobre o que seria desenvolvimentismo. E ele vai estudar esse conceito rigorosamente e vai chegar à conclusão que o desenvolvimentismo é uma forma histórica particular de intervencionismo que tem que ter pelo menos 3 características básicas. Se pauta pela defesa de um projeto nacional, estratégia de país, visando superar o subdesenvolvimento, ou atraso, ou o que quer que seja. Então, uma vontade de superar, né, que é algo, né, claramente, se formou um consenso desenvolvimentista no Brasil entre os anos 30 e meados dos anos 80, independentemente de governos mais à esquerda, mais à direita, governos civis, militares, democracia, não democracia. A intervenção estatal é um outro pilar, né, mas é um pilar que está acoplado ao projeto nacional, porque se entende que os mecanismos de mercado, por si só, não garantiriam, né, essa superação do atraso ou a superação do subdesenvolvimento. E que, portanto, eu preciso de ações deliberadas por meio de atores estatais, empresas estatais, ou políticas públicas, ou órgãos específicos. Um terceiro elemento é enxergar a industrialização como motor do crescimento da renda, dos ganhos de produtividade. E que, portanto, se eu quero superar o subdesenvolvimento e almejar uma situação de desenvolvimento, eu tenho que ter essa intervenção estatal para promover, não é, a fortalecimento das capacidades produtivas nos setores modernos, particularmente na indústria. Tudo isso eu encontro nos casos asiáticos bem-sucedidos, inclusive nos casos contemporâneos, e encontro nos casos latino-americanos, nos períodos bem-sucedidos. Assim como isso permite depois o professor Pedro vai fazer estudos tentando identificar quais governos foram desenvolvimentistas ou não foram no Brasil ou em outros países da América Latina, e ele identificou no período Lula e período Dilma elementos inconclusivos. Algumas coisas sim, outras não. Né? Portanto, para ele, desenvolvimentismo é a política econômica formulada e executada de forma deliberada por governos nacionais ou subnacionais para, através do crescimento da produção e da produtividade, sob a liderança do setor industrial, transformar a sociedade com vistas a alcançar fins desejáveis, destacadamente a superação de seus problemas econômicos e sociais, dentro dos marcos institucionais do sistema capitalista. Que é um pouco a ideia que eu acho que é conceitualmente a mais interessante. Dito isso, agora essa é a síntese, e aqui eu encerro nessa parte. Toda a discussão mais da visão convencional, do mainstream da economia no Brasil, que é a visão ortodoxa, podemos também usar essa expressão, trabalha com modelos de crescimento à la solo, né, que o que determina o crescimento são fatores do lado da oferta, acumulação de fatores e aumento de eficiência. Compete ao Estado, nesses marcos, a estabilidade, controlar a inflação, evitar distorções de preços relativos, garantir a propriedade, a segurança jurídica e, no máximo, corrigir falhas de mercado. Já a heterodoxia enfatiza o lado da demanda e, portanto, preservar investimentos e o papel do Estado para evitar as oscilações dos investimentos. O gasto público, o investimento público é fundamental, né? Olhar para a dimensão distributiva. As políticas são permanentes, porque o Estado, né, é o fator, é o elemento que estabiliza as convenções e que evita com que a instabilidade de expectativas possa gerar uma trajetória de instabilidade também nesse componente essencial do crescimento, que é o investimento macroeconômico, e, portanto, se entende que não é espontaneamente, não basta garantir estabilidade de preços, regras do jogo, etc. e tal, que os investimentos privados virão espontaneamente. E que, portanto, o Estado tem papel ativo de indução. O que não significa dizer que toda atuação estatal de indução e todo ativismo estatal é eficiente. Bom, dito isso, né, eu já tô aqui há mais de uma hora nessa primeira etapa de apresentação e abro aqui para algum questionamento. Depende aí da energia de vocês, talvez possamos fazer um intervalo e voltar já com discussão, né? Porque essa é a essência
do que eu gostaria, até que em termos de apresentação. O que vem depois ali vai detalhando, mas a essência é essa. Professor, Oi, Silvanildo. não é nenhuma dúvida, mas só um comentário mesmo. Se o senhor é otimista, na questão de imaginar que a gente pode voltar em um determinado momento a conseguir ter essa pluralidade novamente, esse debate, como há décadas atrás. Falo em termos de ortodoxia e heterodoxia, né, quando não tinha esse muro, né, ou atualmente tão bem definido. Ou o senhor acha que na atual circunstância a tendência é isso, eles seguirem cada vez caminhos mais diferentes? Bom, aí nós temos que pensar alguns aspectos, né? Um primeiro aspecto é olhando o núcleo disseminador, né, dos debates macroeconômicos, dos debates econômicos no sentido mais amplo, que é a academia estadunidense, em parte a academia europeia. Quando nós observamos por esse prisma, da crise financeira global para cá, a realidade tem sido de uma maior abertura relativa. A maior abertura relativa, com a própria expressão, a maior abertura frente ao que vinha antes. Né? O próprio fato de que hoje os economistas ortodoxos do mainstream da economia nos Estados Unidos, particularmente ortodoxos, são obrigados a discutir a MMT, né, a Modern Monetary Theory, que é algo bem, né, da construção de um grupo de autores pós-keynesianos, né, que isso tem entrado no mainstream, de novo, na economia, que o próprio debate público traga a temática do socialismo, o que quer que isso venha a ver. Às vezes, nos Estados Unidos, a ideia do socialismo, tanto quando vem com caráter positivo quanto negativo. O que é o caráter negativo? É associar... só um instante, perdão. Desculpe que, bom, enfim, tinha uma interrupção aqui e depois tinha um problema de conexão. Mas, assim, lá nos Estados Unidos, da crise para cá, a gente observa esse tipo de essa maior abertura, porque há uma reconformação dos temas, das discussões, problema da desigualdade, problema do meio ambiente. Isso criou, né, o crescimento dentro do Partido Democrata, daquelas correntes mais à esquerda, Bernie Sanders, né, a ideia da tributação dos ricos, do Green New Deal. De novo, vou ter que pedir uma gentileza. Duas aulas simultâneas, minha esposa está dando aula lá dentro, eu aqui, quando fica aberta a porta do corredor, aí não tem como. Aí a gurizada entra, sai, ninguém fecha a porta, né? Todo mundo. Bom, vamos lá. Então, isso de alguma forma está acontecendo. Agora, isso não mudou ainda estruturalmente, com a crise financeira global, com a pandemia, nada disso mudou estruturalmente as universidades e os departamentos de economia nos Estados Unidos. Quem segue financiando essas instituições são agentes e setores que não têm interesse, por exemplo, em discutir que o capitalismo é instável, que tem que ter regulação, que tem que tributar mais os ricos, porque são os ricos. Então, esse elemento é algo importante, e não estou comentando isso aqui porque não sou só eu que sequer eu sou o original desse negócio aqui, isso é uma discussão que está hoje em tela, que há 12, 13 anos isso está colocado. Então, isso é um elemento. Agora, não significa dizer que a realidade não está puxando isso, está puxando, porque, da mesma forma, o sucesso da China, quando eu falo sucesso, é o sucesso em
termos de crescimento econômico, aumento de produtividade, em sucesso, em passar a ter progresso tecnológico com capacidades endógenas, que se revelem em competência militar, em competência tecnológica industrial, e de países daquela região que claramente têm ativismo estatal, colocam, né, um problema, né, para essa ortodoxia, ou a parte dessa ortodoxia que argumenta que o Estado sempre atrapalha, que argumenta, né, nos termos aí de que o crescimento é liderado só pelo setor privado, porque aparentemente tem uma outra economia política funcionando ali. Se vai funcionar ou não vai funcionar por um período de tempo, não sei, mas é um desafio nesse momento. O Brasil, nesse contexto, era um país que, por suas características, teve e tinha, até muito recentemente, uma pluralidade maior do que dos Estados Unidos. Mas o que nós estamos assistindo recentemente no Brasil, em termos de radicalização de posições, de perda da capacidade de um diálogo mais racional e civilizado, iluminista, né? Isso está contaminando várias áreas e talvez também na economia. Acho que não só dentro da economia, mas algo que para quem como eu procurou estudar com atenção outros momentos históricos, pode ser lá no período da ascensão do nazifascismo, pode ser na China, na época do maoísmo, ou contemporaneamente, ou no período soviético, ou na Rússia czarista, né? Tem determinadas áreas de conhecimento que são particularmente alvo de poderes que querem, ou que têm visões totalitárias, né? Ou que não aceitam a divergência. Então, nos marcos da guerra cultural, qualquer área de conhecimento que diga que a realidade é complexa, que tem distintas visões sobre ela, já é uma ameaça por si só, né? Então, esses elementos também entram na economia. Então, eu não gosto, Sivanildo, não estou tentando fugir da questão em termos de otimismo e pessimismo, né? Eu acho uma clivagem que, nesse caso, eu tenho pessoalmente dificuldades de apontar. O que sim eu percebo é que a realidade vai se tornando cada vez mais desafiadora e complexa. E diante de uma realidade desafiadora e complexa, quando se busca enxergar quais são os problemas e como esses problemas têm que ser superados, essa fronteira de ortodoxia, heterodoxia, essas fronteiras não resolvem, né? Eu não vou resolver os principais desafios da humanidade com base nesses purismos ou nesses elementos, porque a realidade não permite isso, né? Por mais que o mainstream da economia americana, dentro da ortodoxia, diga que o Estado não tem que intervir na economia, se a sociedade estadunidense e se seu establishment político, militar e econômico desejam enfrentar a China, eles têm que voltar a ter ativismo estatal. Quer dizer, qual é o ativismo estatal que eles estão tendo? Basicamente na área de infraestrutura, na área social, né, todo os pacotes do Obama estão sendo desintegrados, filtrados, diminuídos, tributar rico, programas sociais, etc. e tal. Agora, na área de infraestrutura, eles estão indo às ganhas, né? Então, isso é uma necessidade. Assim como o Estado jamais deixou de atuar nesse sentido antes, agora vai atuar com mais força na área de investimentos que a indústria americana ficou muito defasada. Então, nota, isso é a realidade se impondo, a realidade se impondo. Então, a gente começa a observar, por exemplo, a nova geração de equipamentos militares russos, os mísseis supersônicos, intercontinentais, e a China já tendo a mesma coisa, os americanos disseram, bom, nós estamos atrasados nisso, a gente vai ter que investir nesse negócio. E por aí afora, corrida espacial, infraestrutura de transportes, são necessidades reais, concretas, que vão exigir soluções reais e concretas. Então, isso vai se impor diante digamos assim, das visões mais restritas ideologicamente. O que não significa dizer necessariamente um futuro mais progressista nesse sentido. Eu acabei de lembrar, eu vou...
deixar um link para vocês aqui de um debate que eu estava vendo ontem. Que, de uma certa forma, perpassa isso, porque, de um lado, tem de um lado, não estou conseguindo achar isso aqui. Esse debate aparece, né? E o argumento de um intelectual, de um ativista nos Estados Unidos é que ele enxerga nesse momento um enorme espaço para essa discussão mais heterodoxa. Espera aí. É o Richard Wolff. Acho que ele é jornalista, não sei se ele tem formação de economia. Está aqui o vídeo. E o interlocutor dele é o cara que foi ministro, o cara que foi ministro das finanças da Grécia, que é da esquerda da Grécia, que é um cara que tem formação em Cambridge, um economista, o Yanis Varoufakis, né? E é um cara de uma tradição marxista, super, eu acho que ele tem uma abordagem super interessante. No fundo, ele está dizendo que o capitalismo já acabou. E ele tem bons argumentos para isso. Ele diz que nós vivemos uma espécie de tecnofeudalismo. E capitalismo tem a ver com lucro, tem que ter lucro, tem que ter mercados. E que hoje a economia, no mundo da inteligência artificial, dos algoritmos do Google, etc., não existem mais mercados propriamente ditos, né? Mas vocês podem lá olhar o argumento dele, se vocês convencem ou não. Então, e é um pouco a essência desse debate, né? Tu estás colocando. Por um lado, o Wolff, ele é mais otimista nesse sentido. Olha, nós estamos discutindo aqui nos Estados Unidos hoje coisas que estavam completamente jogadas para o lado. Então, isso é uma dimensão, entre aspas, otimista. Por outro lado, né, o Yanis vai contra-argumentar dizendo, olha, a realidade está indo num sentido muito ruim. Né? Podem debater o que vier a debater, mas as coisas estão indo, né, num sentido, se nós não alterarmos, né, regressivo em grande medida, socialmente regressivo. Mas aí fica a dica, eu não vou entrar nos detalhes, mas está ali. Então, Sivanildo, eu enrolei aqui, mas era um pouco essa a ideia. Passamos o intervalo, gente? Então, uns 15 minutinhos, aí são 5 para as 4, 4h10 mais ou menos, a gente volta e seguimos aí o debate. Então, vou parar aqui, vou